mais uma edição do nosso Jogo do Poder. E na pauta, alguns assuntos interessantes. Tivemos os destaques. E nesses destaques nós tivemos aí a questão da homenagem ao ex-presidente José Sarney. Aliás, por isso que o Pedro tá todo bonito hoje aí, desde ontem. Você tá bonito desde ontem? Novo visual. Mas você já tá pronto só pra homenagem ao Sarney, rapaz. Ele vai prestar homenagem ao Checkmate, na verdade. Pronto, então estaremos lá hoje na Assembleia Legislativa. Fale mais um pouquinho sobre essa homenagem. Uma homenagem que foi aprovada ainda ano passado pelo deputado Roberto Costa e teve total apoio da presidente da Assembleia, Iracema Vale. Isso mostra como está hoje o ambiente político do Maranhão, né? Até pouco tempo a gente pode lembrar de como o mandatário do Palácio dos Leões tratava o José Sarney, mas esse tratamento de hostilidade acabou ainda no governo do ex-governador Flávio Dino, em que teve ali que pedir a bênção, né? Pedir quase um pedido de desculpas, não pedido de desculpas porque o Sarney não permite nem esse tipo de conversa. Ele é um político que releva, né? E não é porque é indesculpável, como diria o Bolsonaro, né? Isso. Não é por isso, é porque... No documentário dele, em que ele fala da passagem dele pela presidência da República, ele disse que na presidência da República ele aprendeu uma coisa, que foi engolir sapos, que esse ofício de engolir sapos ali, ele tinha um tratamento muito hostil junto ao Senado Federal pelo Ulisses de Guimarães, fez ele chegar aonde ele chegou. Saber, é o bom cabrito, né, que a gente sempre fala, o bom cabrito não berra. Não berra. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, já ouvi muito isso sobre o ex-presidente José Sarney, desse comportamento dele muito, muito democrático, muito educado, e de não se irritar, de não ter qualquer... Agir na hora certa. Agir na hora certa, muito como jogador de xadrez. Aliás, cadê os negócios? Cadê o xadrez? Pois o pessoal tira daqui e esquece de colocar, né? Colocar ela colar. Bom, enfim, e assim, realmente, pela história, pelas pessoas que a gente conhece, que conhece o senador Sarney, que tem intimidade com ele, é isso mesmo que você acabou de falar. Eu, porém, tive uma oportunidade de ver o ex-presidente José Sarney irritado e até falando palavras de baixo calão, impropérios, vamos dizer assim. E quando eu contei essa história para alguns amigos que conhecem o Sarney, todos se espantaram, mas realmente eu presenciei. Não vou precisar o ano, mas eu vou contando aqui, você vai descobrir o ano. Foi quando teve o rompimento, na verdade, do José Reinaldo Tavares com a Rosiana, e a Rosiana disputava o governo com o Jackson Lago, apoiado pelo José Reinaldo Tavares. E aí, 2 dias antes, ou 3 dias antes da eleição, teve um evento ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no centro. E aí coincidiu, os seguranças estavam esperando ele no estacionamento de baixo, e coincidiu de eu pegar lá tem elevador, né? Um negócio assim, suntuoso. E aí eu peguei o elevador. Já era esse Templo de Salomão? Era o Templo de Salomão. E aí coincidiu, meu carro também estava embaixo, e os seguranças desceram pela escada. E quando viram que estava só eu, e eles me conheciam, os seguranças, que eram os seguranças da então, não era mais governadora, né? Que era candidata. E aí eles ficaram tranquilos, tal, ele desceu. Nesse intervalo do elevador, eu perguntei para ele, presidente, e aí o Zé Reinaldo tá convicto de que o Jackson vai ganhar a eleição, né? Aí ele disparou alguns impropérios, mas não foi lhe cortando. Não. Desabafando e usou palavras como moleque, isso é um moleque, isso é não sei o que, tal. Ali foi um rompimento que nem o Sarney e nem o Zé Reinaldo queriam que acontecesse, né? Foi algo... ali foi falta de habilidade dos bastidores, e especialmente a gente tem que dar nome aos bois, especialmente da então governadora Rosiana Sarney com a primeira-dama Alexandra Tavares. Ali
clara disputa de egos. Quase uma briga dentro de cozinha. E falavam isso, né? Falavam isso. A Alexandra, à época, era realmente aquela coisa, né? Ela soube aguentar calada, mas não soube guardar aquilo, engolir o sapo, né? Ela vomitou quando chegou no poder. Aí ela começou... Vomitou os sapos todos. Exatamente. E o Zé Reinaldo, muito apaixonado pela Alexandra, apesar do Zé Reinaldo ser um homem muito inteligente, já era um homem muito inteligente, sempre foi, né? Sempre foi, Aprendeu muito com Sarney. Sim. Mas ele não conseguiu acalmar os ânimos também do lado, e nem o Sarney do outro lado e seus irmãos conseguiram acalmar os ânimos da Rosiana, e acabou e nem aguentou ser bombardeado pela mídia, né? E aí teve a mídia também. Aí teve uma a homenagem, né? Tem que fazer a história, falar aqui. E aí teve uma pessoa que foi muito importante nesse processo todo tanto da desconstrução, foi o começo da desconstrução real da imagem do Grupo Sarney no Maranhão, e foi capitaneado pela hoje assessora de comunicação do Zé Reinaldo, que é a Flávia Regina. Ela comandou junto com alguns outros colegas. Na época tinha o Machadinho também, e eu acho que tinha o Sérgio Macedo também, né? O Sérgio era do lado ali. Não, o Sérgio ficou do lado de Rosiana sempre. Mas foi isso. Aí veio um cara de São Paulo também, tem aqui fazer a comunicação do Zé Reinaldo, e assim, foram escalados com o tempo, eu vou lembrando dos nomes, mas eles foram escalados exatamente para começar o processo de desconstrução, e a Flávia fez muito bem, colocou toda a mídia. Eu me lembro que à época só eu que fiquei contra. Não, onde estava, exatamente. Eu sempre fico onde estou. Sim. Né? Eu sempre fico onde estou. E assim, interessante isso, viu, Matias? Falando do Zé Reinaldo, e também ela é uma figura importante neste momento em que o Sarney vive, ainda em vida, na vida política do Maranhão, né? Ele que foi era um torcedor desde o governo Flávio Dino de que houvesse essa reaproximação, fez vários artigos, né, ali no Jornal Pequeno, em que era até bombardeado pelos aliados do Flávio Dino de achar um absurdo essa união do José Sarney. Eu acho que ele ainda tinha até mandato com o Flávio Dino em prol do Maranhão, que é o discurso que o Brandão prega hoje de unidade em torno do desenvolvimento do Estado. O que aconteceu no Maranhão foi o seguinte: o Flávio Dino, para poder ascender, claro que isso começou lá com... Tem que ter um inimigo, Reinaldo, né? Escalou o inimigo e foi muito voraz. Nos dois mandatos dele. Os dois mandatos. No finalzinho é que começou ali quebrar. Exatamente. Querendo a presidência, querendo o destaque no Senado Nacional. Exatamente como você falou. O Zé Reinaldo, inclusive, teve um papel muito importante com dessa reaproximação, não, dessa aproximação. Se a gente for falar de famílias, aí é outra história, né? Porque a família do Flávio Dino sempre foi do lado do Grupo Sarney. O pai, todos o desembargador, acho que o pai de Flávio Dino, né? É escritor, né? Advogado. Não, o avô. O avô, tô falando do pai, sim, o pai era advogado, jornalista. Mas tem uma... Não sei se é avô, bisavô, foi desembargador do Flávio Dino. Foi vice, não foi? Do governador? Tem um Dino que foi vice do José Sarney enquanto foi governador. Assim, se pegar o histórico da família do Flávio Dino, nessa história você vai perceber a aproximação com o Grupo Sarney. Mas os meninos, no caso, o Flávio, o Nicolau, porque seguiram também uma outra... Começaram por outra área, não foi a área política, né? O Flávio Dino veio depois. Isso é normal, né? Porque assim, os filhos desses políticos, se você vê hoje, os filhos desses políticos, mesmo que sejam adversários ali numa assembleia, um no governo, um ser na oposição, eles estudam no mesmo colégio. E geralmente são amigos de turma, né? Então eles crescem junto e mantêm e outra laço coisa, de amizade. Um quando encontra o outro agora, eu sei que você fez no verão passado. Foi exatamente por isso, né? Por aquele momento da adolescência, juventude, né? Sim. Exatamente isso. Bom, mas enfim, assim,
A verdade é que, se a gente pegar a história do Maranhão, a história política, a história de pegar de desenvolvimento do estado do Maranhão, os dados, números mesmo, reais, você vai ver. Não estou falando de agora, estou falando de 100 anos para cá. Você vai ver que o único desenvolvimento que o Maranhão teve mesmo, o único na área da educação, saúde, infraestrutura, foi no governo José Sarney, aqui depois do Vitorino. Sim. E isso, na verdade, como eles se perpetuaram no poder após isso, com a Rosiana, com outros aliados, e aí ficou fácil o discurso de culpar o Sarney por tudo que não aconteceu. E tinham aliados que rompiam, né? Aí eles chegava com apoio, rompia e depois eles conseguiam retomar. O Cafeteira foi um exemplo disso, né? O Cafeteira era oposição, mas aí para chegar ficou aliado, né? A mesma coisa. O Zé Reinaldo não, o Zé Reinaldo foi uma história ao contrário. O Castelo também, o Castelo foi outra história também, mas se bem que o Castelo rompeu já depois. E não rompeu também, totalmente, né? Então, assim, mas se você pegar a história do Maranhão, aqui, sei que hoje não, hoje tá mais fácil de falar isso, mas na época quando o Flávio Dino chegou, pra você falar um negócio desse aí... A viúva apanhava, do Sarney. Viúva do Sarney. Mas hoje há essa tranquilidade pra falar isso. E, realmente... Pega a história da educação no Maranhão, pega a história na área da saúde, o que foi implantado nessa época. Pega São Luís antes de Sarney e depois do Sarney, e pega São Luís antes e depois de todos os outros governadores que vieram, que você vai ver. Sim. Que eu tô falando. Então, hoje é tranquilo você falar isso, né? Sim. Hoje é tranquilo você falar isso. Bom, aí tem uma... E assim, Matias, o Maranhão, ele é um estado muito pobre, né? Muito, assim... falar, o Sarney foi presidente, sempre ocupou cargos importantes no Brasil, mas quando o recurso chega nas prefeituras, né? As pessoas... No Maranhão, a época que o Sarney foi presidente, o dinheiro que chegou para o Maranhão, para o Cafeteira, não tá escrito. Pois é, mas eu digo assim, chegando às prefeituras, parece que cai no ralo da corrupção. Então não tem como um presidente, um mesmo governador conseguir fazer uma cidade desenvolver se não tiver o comprometimento de cada prefeito desse, que esses prefeitos estão comprometidos com reeleição. O Domingos Costa botou ontem um vídeo de um prefeito que disse que paga R$100 mil por mês para um vereador para ter o apoio, ofereceu 100 mil para o outro e para o lado dele, e mais a Secretaria de Obras. Então, assim, e ele fala assim, eu não gosto de governar, não, eu gosto de eleição. O que é isso, né? Pessoa eleita para governar, cuidar da cidade, e ela só está pensando em números, em dinheiro e na disputa em si. Então, é muito difícil desenvolver um estado como esse se os políticos, principalmente de todo o Maranhão, os políticos ali municipais, eles só estão interessados aqui, ó, na bufunfa. O presidente Sarney é o segundo poeta no mundo a assumir a presidência de uma república. O primeiro foi o poeta Léopold Senghor, ex-presidente do Senegal. Em 1955, um poeta maranhense de 26 anos, autor do livro A Canção Inaugural, assumia como suplente uma cadeira de deputado federal pelo PSD. Pouco depois, ele muda de partido e passa a integrar a ala jovem da UDN, a chamada Banda de Música. Daí para cá foi uma carreira fulminante. Deputado federal de novo em 60, governador do Maranhão em 64. Depois, 2 vezes senador pela antiga Arena. Foi presidente da Arena e presidente do PDS. Em 81, depois de publicar o livro Marimbondos de Fogo, entra para a Academia Brasileira de Letras, de que foi membro outro presidente, Getúlio Vargas. No dia 11 de junho do ano passado, abandonou ruidosamente a presidência do PDS. Ele queria ouvir as bases do partido na escolha do candidato e os malufistas não aceitaram. Eu hoje já não tenho as condições necessárias para promover esse trabalho. E, portanto, eu, nesse momento, eu renuncio à presidência do partido e entrego a deputada. Muito obrigado. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
primeiro e único namorado. Só namorei com ele. Nos conhecemos, ele passava no bonde em frente à minha casa, eu ficava na janela e dava adeuzinho e eu respondia com adeuzinho. A gente sempre morou numa casa compartilhada. Era a casa da minha avó Vera, do meu avô Carlos. Ali na Rua do Passeio, onde nós nascemos e crescemos, e onde meu pai e minha mãe moraram até o governo, vai até 1965. Então, as primeiras lembranças são justamente dessa infância ali na Rua do Passeio, onde ele, como político, exercia esse ofício diariamente. Mas como pai também estava ali presente todos os dias. Na casa de papai, onde a gente morava, sempre teve as portas abertas para o povo, sempre teve livros nas estantes. Isso tudo influenciou a todos nós, os filhos todos. E eu posso dizer, com sinceridade, que graças a essa criação, eu pude escolher o meu caminho. Sempre fui muito ligada com ele, sempre tive uma paixão muito forte por meu pai. Por quê? Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito amorosa, foi uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que sempre deu muita assistência aos filhos, à família, e ele privilegiava muito a união da família. Ele me fez um desafio, e aí uma lição de pai, o Marista distribuía uns quadros de honra, alguma coisa assim parecida para os primeiros alunos. Ele disse: se você estiver nesse quadro de honra, eu vou fazer uma vontade sua por mês. Bom, não preciso te dizer que a gente cansou de ir em jogo de futebol, que eu passei todo mês fazer questão de estar ali naquele quadro de honra e ir para os jogos de futebol. E ele me levando, que eu acho que ele também não tinha muita familiaridade em ir para isso. Mas ele passou aí a frequentar. O primeiro deles foi Santos e Milan no Maracanã. Inesquecível, decisão do Mundial de Clubes. Eu ia ver Pelé a primeira vez, mas Pelé não jogou. Estava machucado e não jogou. E chovia muito, então foi a primeira vez que meu pai me levou no estádio. E a primeira lição, competir em igualdade, ganhar, saber perder, essa coisa toda que a gente leva para a vida inteira. Ele conversou uma vez comigo, eu tinha 12 anos, 13 anos, comigo e com minha mãe, e disse: olha, eu acho que você não deve ir estudar em um colégio de elite, você tem de conhecer a realidade do nosso estado, da nossa cidade. O que você acha de estudar numa escola pública? Eu não sabia o que era público, o que era privado, eu achava ótimo, tudo era muito bom para mim. E minha mãe, claro, concordou, e aí eu fui. Eles me matricularam na escola normal e eu achei isso fantástico, porque a escola normal, para mim, me deu assim, uma visão da vida diferenciada. Colega do meu amigo Gastão Vieira, no Liceu Maranhense. Meus amigos, é isso aí. Como eu disse, amanhã a gente traz mais detalhes dessa homenagem ao ex-presidente José Sarney na Assembleia Legislativa do Maranhão.